Amasso o pão, cilindro pão, enrolo o pão, 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 pão. Amasso o pão, cilindro pão, enrolo o pão, 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 pão. Bota a farinha na bacia e mexe, mexe, e mexe, mexe. Coloca o ingrediente e mexe, mexe. Depois fermenta e mexe, mexe. Amassa o pão, cilindro pão, enrola o pão, 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 pão. Amassa o pão, cilindro pão, enrola o pão, 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 pão. Passa azeite na forma e aquece o forno e ferve a água e faz café, café com pão, 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 café com pão, 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 pão. Amassa o pão, cilindro pão, enrola o pão, 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 pão. Bota a farinha na bacia e mexe, mexe, e mexe, mexe. Coloca fermento e mexe, mexe. Amassa o pão, cilindro pão, enrola o pão, 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 pão. Amassa o pão, cilindro pão, enrola o pão, 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 pão. É assim que faz pão.